Parede colorida é uma boa? Muita gente me pergunta isso e a minha resposta é sim, mas é preciso saber fazer isso, preciso usar estratégia. Oi, meu nome é Kalinka, sou arquiteta e hoje a gente vai falar sobre paredes coloridas. Bom gosto ou cilada? Calma que eu vou te ajudar a resolver esse dilema. Tô toda encasacada assim porque tá frio aqui, tá? Só por isso. E eu cansei de passar frio, me encasaquei. Antes de mais nada, vamos entender o impacto que a cor tem no ambiente. Existe uma coisa chamada psicologia das cores. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não sigo muito isso não, tá? Eu vou mais no feeling mesmo. Mas sim, isso tem um fundamento e de fato a gente sabe que as cores refletem na nosso dia a dia, até mesmo no nosso humor, né? Como que a gente reage àquela cor que a gente coloca na nossa casa. Uma parede vermelho vibrante vai nos deixar muito mais alerta do que uma parede verdinha, clarinha, um azulzinho, que são cores que trazem essa sensação de relaxamento. Então sim, as cores impactam no nosso dia a dia e no clima, né? No nosso sentimento, vendo e sentindo aquela cor. Aí a cor que tu escolher vai depender também do estilo que tu quer para aquela parede, para aquele ambiente. Se tu quer um ambiente mais moderno, se tu quer um ambiente mais clássico, se tu quer um ambiente mais sóbrio, se tu quer um ambiente mais neutro, a cor impacta diretamente nisso. Então é por isso que tem que saber o que tá fazendo, saber que cor escolher. Uma cor mal escolhida, uma cor errada, digamos assim, pode atrapalhar, né, causar um cansaço visual e até mesmo depreciar o valor agregado da decoração em si. Quero falar para vocês também sobre os estilos de pintura. Não precisa pintar o ambiente inteiro de uma cor. Se tu quer usar cor, provavelmente essa não vai ser a melhor opção. Principalmente se tu tá fazendo de uma forma leiga, né, sem uma ajuda profissional, porque, como eu sempre digo, sempre tem uma exceção, nem na decoração nada é regra, tudo tem uma exceção. E depende muito também do contexto. O contexto rege muita coisa na decoração. Nada a gente consegue ver de forma isolada, porque tudo que a gente enxerga no ambiente, no entorno, tá interligado de alguma forma. Então por isso é tão difícil quando vocês me perguntam aqui nos comentários: ah, posso usar tal e tal coisa? Eu preciso entender o contexto, eu preciso estudar o entorno, então nada é tão simples assim. Tudo que eu trago para vocês aqui é de uma forma mais genérica, de uma forma que seja fácil de vocês aplicarem de qualquer forma. Então, às vezes, o que eu digo não é a melhor solução para o teu espaço de fato, mas já é um ponto de partida. Então vamos lá, falando dos estilos de pintura. Tu não precisa pintar o ambiente inteiro, como eu comentei, e existem vários tipos de pintura, e eu vou falar para vocês aqui, pontuar algumas delas que são as mais comuns, que eu mais uso nos projetos. A primeira delas é a meia parede. Gosto muito de usar em quartos, até mesmo em sala, depende do contexto, claro, mas em quarto funciona muito bem, que a gente consegue fazer como se fosse uma cabeceira da cama. Pega uma linha reta, também depende da altura, tu pode fazer, normalmente, se a gente vai fazer como cabeceira de cama, eu faço com 1,20 de altura, mas pode ser maior, pode ser mais alto, pode ser quase lá no teto, pode funcionar como quase um roda-forro. É uma forma de pintura, então não pintar a parede inteira e sim delimitar uma certa altura e fazer uma linha reta e pintar dessa linha para baixo, funciona bastante. Deixa o ambiente bem moderninho assim. Pintura geométrica também é um outro tipo de pintura, já teve mais em alta, agora deu uma esfriada assim um pouco, mas existem várias formas, pode ser pintura, sei lá, um círculo, pode pintar alguns riscos aleatórios, assim, umas linhas aleatórias, pode fazer uma composição. Gosto muito de pintura orgânica também, que não é bem uma pintura geométrica, mas é da família, assim, em vez de ter linhas retas, fazer linhas curvas. Essa pintura geométrica eu indicaria mais para ambientes mais jovens e criativos, assim. Outra forma de trazer cor para o ambiente, sem pintar a sala inteira, é pintar o teto. Isso é uma forma muito legal e muita gente subestima, muita gente nem lembra que o teto existe, que o teto é branco e deu, não existe outra possibilidade. Pelo contrário, funciona super bem,
Quarto de criança, gosto muito de usar isso, pintar o teto com uma cor diferente, mas isso também é uma coisa que funciona para ambientes mais jovens, isso deixa um aspecto mais jovial, assim, mais descolado no ambiente. Existe também a pintura caixa, que a gente chama. Ela é muito usada em hall de entrada e em corredor, circulação, que a gente consegue fazer dar aquela sensação que é realmente uma caixa, pinta parede, teto e a parede do fundo, assim, então fica realmente uma caixa colorida. Dá um ar bem moderno, então assim, é bem ousado, não é para qualquer um, é uma forma da gente ousar bastante. E é muito fácil de fazer, porque a gente consegue essa ousadia só com tinta. Então, é barato e super fácil. Quando eu falo assim em pintar meia parede, em pintar uma parede, o legal disso é que a gente mesmo consegue fazer, não precisa contratar um pintor para pintar uma parede da casa. Inclusive, eu sempre falo que todo mundo na vida deveria, pelo menos uma vez na vida, pintar uma parede. É um momento tão legal, é um momento tão anti-estresse, assim. Para quem tem criança também é muito legal fazer desse momento um momento família mesmo, que eu tenho certeza que as crianças vão lembrar por muito tempo, assim, desse momento que tiveram. As crianças sempre adoram isso, é muito legal. E aí tem a parede de destaque, que é quando a gente pinta uma parede do ambiente com uma cor mais diferente. E aquela parede acaba tendo o destaque do ambiente. É a forma mais comum, já foi mais comum até um tempo atrás, era bem moda, assim, pintar uma parede, só que era aquelas cores meio laranja, verde-limão. Hoje em dia a gente quase não usa mais essas cores, usa cores mais leves, mais suaves, mais neutras. Tá, agora que eu já falei um pouquinho dos tipos de pintura, a grande pergunta que não quer calar: como escolher a cor certa? Eu não vou te dizer aqui, ó, escolhe essa cor, porque não tem como fazer isso. O leque de cores é infinito, existem muitas cores que é impossível eu chegar aqui e dizer uma cor que vai ficar boa para vocês. Até porque eu vou dar algumas dicas aqui que vocês vão entender que uma cor não vai ficar igual em todos os lugares. Primeira coisa, vocês têm que levar em conta a iluminação do lugar. Tanto a iluminação natural quanto a iluminação artificial, a quantidade de lâmpadas que tem ali, a quantidade de iluminação que aquele ambiente vai receber. Isso influencia muito na cor final da tinta. É isso que faz muitas vezes a gente comprar uma tinta na loja, olhar o catálogo e escolher a cor e comprar a tinta, e quando chega em casa, pinta a parede e é uma cor totalmente diferente do que a gente escolheu. A iluminação influencia muito no resultado final. Então, se o teu ambiente tem pouca luz, pouca iluminação, é bem provável que uma cor escura vá pesar mais ainda e deixar ele talvez mais escuro. Se tu não tem tanto problema de pouca luminosidade, aí sim não vai interferir tanto. Mas sempre interfere de alguma forma, seja muito ou seja pouco. Por isso, por essa função da iluminação influenciar muito, aqui vai a dica de ouro do vídeo de hoje. Faz o teste de cor. Não se guia somente pela paleta de cores digital, ou que tu escolheu na internet, ou que tu foi na loja e escolheu lá no leque de cores. Isso não é seguro. O que se faz então, já que tu não pode confiar? Escolhe a tinta que tu gosta ali no leque de cores, pede para a loja fazer uma amostra dessa tinta. Muitas lojas, muitas marcas têm já uma latinha pequenininha, nem sei quantos ml vem na latinha, mas é uma latinha pequenininha, ou tem até um que é tipo um carimbinho que tu passa na parede assim, que é o teste de cor. Antes de tu comprar a lata grande, pede o teste de cor, vai lá na parede que tu vai pintar, pinta um bom espaço, não faz só uma pinceladinha, pinta um quadrado grande na parede mesmo que tu vai pintar e analisa aquela cor. Pinta, passa 2 demãos, deixa secar, liga as luzes ou abre as janelas e vê se tu gosta daquela cor. É só assim que tu vai ter 100% de certeza do resultado final, que tu vai gostar do resultado final. Não é o dono da loja de tinta que vai te falar, não é o arquiteto que vai te falar, é só fazendo isso para ter 100% de certeza.
Muita gente ignora esse passo e já compra a lata. Porque às vezes, sei lá, tem preguiça, tem que ir na loja de novo, só nisso já vou gastar gasolina, então eu compro logo a lata maiorzinha. Ok, se for uma pintura pouca, não tem problema, mas isso faz toda a diferença para quando tu vai pintar uma área muito grande. Imagina tu comprar uma lata de 18 litros de tinta para pintar uma fachada da casa, por exemplo, e tu chega lá e começa a pintar e vê que tu não gostou daquela cor. Não tem o que fazer, porque eles não recebem, não tem como trocar uma tinta que foi feita, porque essas tintas mais coloridas, eles fazem na hora. Então não tem como a gente devolver e trocar. Uma lata de 18 litros é bem caro. Então é muito importante fazer o teste de cores antes de comprar, principalmente quando for muita quantidade de tinta. Isso vai salvar o teu orçamento final. E aí tu tem a chance de ir lá, escolher uma outra cor e salvar também a estética, né? Porque ninguém merece pagar a tinta, muitas vezes pagar o pintor e ter que olhar todo santo dia para aquela cor que tu não gostou. Não vale a pena, não vale o estresse. Segunda dica, observa as coisas que tu já tem no entorno, os móveis que tu já tem ali naquele espaço. A cor que tu escolher, ela tem que fazer parte daquilo, tem que ornar com aquilo. Se tu tem um móvel nessa parede que tu vai pintar em específico, já imagina, já considera isso. Considera o contraste, se a cor é escura e o móvel que tá lá já é escuro, talvez não fique muito bom, talvez seja interessante ter um contraste maior. Se tu tem um móvel claro, aí sim, uma cor mais escura. Pensa nessa composição, não escolhe a cor isolada. A gente sempre tem que pensar no todo. E mais uma dica boa é para quem tem um pouquinho de receio de ousar demais, mas mesmo assim quer uma parede colorida, escolhe cores mais fechadas, não tão saturadas. Não escolhe um vermelho vibrante, não escolhe um amarelo, não escolhe um laranja, não escolhe um verde bandeira. Escolhe um verdinho mais acinzentado, mais apagado. Escolhe um azul mais fechado, não um azul bique, sabe? Escolhe cores mais pro lado do cinza da paleta, assim. Isso também ajuda bastante, faz com que a gente não enjoe tanto, não são cores tão vibrantes e também não causam aquela sensação tão de euforia e alerta que cores mais vibrantes causam. Então essas cores mais fechadas, mais apagadinhas, menos saturadas mesmo, ajudam a trazer essa sensação de mais tranquilidade dentro de casa. E normalmente são bem mais atemporais, né? Que não ficam bitoladas aquela modinha de cores mais vibrantes e cores da moda. Essas cores mais fechadas acabam sendo até mesmo mais elegantes, eu diria. E agora algumas dicas para quem tá pensando em realmente fazer sozinho. Como eu falei, a gente consegue, qualquer pessoa consegue pintar uma parede e eu vou te dar algumas dicas para te tirar de letra essa tarefa aí e tu vai ver que é muito legal. O primeiro passo é proteger bem aonde tu não quer que seja pintado. Então tu vai pegar uma fita crepe, na própria loja de tinta eles vendem a fita crepe ou numa livraria, pega da fita bem larga, de preferência a azul ou a amarela, se tiver, porque a branca às vezes, como a maioria das paredes são brancas, a gente coloca a fita branca na parede branca, fica meio difícil de enxergar. Mas também funciona, não tem problema se não tiver as coloridas. Cola elas em cima do rodapé, em cima dos cantinhos, no contorno das janelas, das portas. Protege todos os cantinhos que tu não quer que pinte, que tu não quer borrar. Isso vai facilitar muito e deixar o acabamento muito mais bonito. Tu vai passar a fita em todos os cantinhos e vai apertar bem com o dedo para a tinta que tu passar ali não vazar por baixo da fita. Essa parte dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Vale muito mais a pena tu gastar tempo fazendo esse isolamento e depois a pintura vai fluir muito melhor, muito mais rápido do que se tu não colar a fita e querer fazer tudo na mão ali, os cantinhos no pincel. Inclusive, não recomendo que tu faça isso, a não ser que tu tenha uma habilidade muito boa. Vai na fita crepe, que é muito mais seguro e não vai correr o risco de deixar uma pintura toda torta, um cantinho todo mal acabado. Com os cantinhos todos isolados, tudo direitinho, tu vai fazer com um pincel todas as extremidades, então todas as bordas, tu vai contornar tudo com um pincel mais largo.
E as partes maiores da parede, tu vai com um rolo maior. Eu, particularmente, não gosto de usar aquele negócio que coloca no rolo, sabe? Eu não sei porquê, mas eu gosto de ir direto com o rolo na parede. Mas, claro que em lugares mais altos é mais fácil ter eu não sei o nome daquilo. O cabo, aquele que encaixa no rolo lá e tu consegue alcançar lugares mais altos. Qual tinta que se usa? Para parede, a gente usa tinta acrílica. Eu gosto da tinta fosca. 90% dos casos eu uso a tinta fosca. Pode ser acetinada também, no máximo acetinada. Não escolhe tinta com brilho, porque o brilho vai evidenciar todas as imperfeições da parede e ela é muito brilhosa, não fica legal. A tinta fosca é a ideal. Quando tu quer um ambiente que seja mais fácil de limpar, pode ser acetinada. A acetinada a gente consegue limpar um pouco melhor do que a fosca. Mas a acetinada já não aceita retoque. E a fosca aceita retoque. Então, se tu, sei lá, sujou alguma parte lá, tu consegue retocar só naquele pedacinho, sem ter que pintar a parede inteira. E número de demãos. Normalmente, tu vai precisar dar 2. Às vezes tu precisa dar mais. Então, no mínimo 2 demãos, com certeza. Aí tu vai ver, vai esperar secar e ver se realmente tá fechadinha lá a cor, se é isso que tu espera. Ok, se não, tu dá mais uma. E aí, depois que tu terminou tudo, tu tira as fitinhas que tu colou com o maior cuidado do mundo e vai estar ali a tua parede linda e maravilhosa. Pintar uma parede pode ser o toquinho que faltava aí na tua casa. Às vezes tu tá achando a tua casa muito sem graça, tua personalidade é colorida, tu gosta de cores, arrisca, porque é um jeito fácil e barato e fácil de reverter também. Se por acaso tu pintou e não gostou, pinta de novo. Pinta de branco de volta, pinta com uma outra cor, enfim, já aproveita e usa isso como uma terapia. Quero saber quem vai aderir à moda, quem vai pintar a própria parede, comenta aqui que eu quero saber. E se tu pintar, me manda foto lá no Instagram, vai lá, @calincaflores.arc e me manda foto tua pintando a parede, eu quero ver. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, é muito importante pra mim, ajuda com que o YouTube entregue cada vez mais os meus vídeos. Compartilha com quem tu acha que vai gostar também, convida alguém pra pintar a parede contigo, já compartilha esse vídeo. Se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber notificações sempre que sai vídeo novo, toda semana tem vídeo novo. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem.